No dia 18 de dezembro de 1947, o Vasco recebeu em São Januário 2 representantes do Colo-Colo do Chile. Eles traziam consigo a informação de que uma nova competição de clubes estava surgindo, o Torneio Sul-Americano de Campeões. Quando chegaram ao Rio, os chilenos já traziam com eles a confirmação de River Plate, campeão argentino, e do Nacional, campeão uruguaio. O Vasco foi convidado por ser campeão carioca e base da seleção do Rio de Janeiro, campeã brasileira de 1946. Por meio de seu presidente, o Vasco também confirmou presença no torneio, que já nascia muito prestigiado. Já no início de 1948, o Vasco começou a negociar a volta de um ídolo, o craque Ademir Menezes, que vinha de 2 temporadas no Fluminense, onde fez 65 gols e 26 assistências em 78 jogos, ganhando também o título carioca de 1946. O Vasco venceu a concorrência do Corinthians e do próprio Fluminense para acertar com Ademir no dia 15 de janeiro de 1948. O super time campeão de 47 agora tinha um reforço do melhor meia atacante do Brasil. No dia 8 de fevereiro, a delegação vascaína chegou a Santiago. O Brasil jamais havia ganhado um título de futebol fora do país. E agora as expectativas estavam todas depositadas no Expresso da Vitória. Afinal, aquele era o time que foi capaz de ser 2 vezes campeão estadual invicto em 3 anos. E que foi base da seleção carioca campeã brasileira de 1946. A imprensa chilena tratava o Vasco como um dos favoritos, ao lado do Nacional, campeão uruguaio, e do campeão argentino River Plate, conhecido como La Máquina. Os demais participantes da competição foram o Colo-Colo, anfitrião do torneio e campeão chileno, o Emelec, campeão de Guayaquil, o Litoral, campeão de La Paz, e o Municipal, vice-campeão peruano. E é importante informar que de todos os 7 participantes, só o Vasco e River Plate não foram reforçados por outros jogadores do próprio país. Assim, a competição se tornou quase um torneio de seleções, o que atraiu ainda mais a atenção do público e da mídia sul-americana. A estreia do Vasco aconteceu em 14 de fevereiro contra o Litoral, para um público pagante de 34 mil pessoas. O Litoral vivia um momento mágico em sua história. O campeonato de La Paz era dominado pelos grandes The Strongest e Bolívar, e o Litoral conseguiu emendar 3 títulos citadinos consecutivos a partir de 1947. O grande destaque do time boliviano para o campeonato era o atacante argentino Roberto Caparelli, que era do The Strongest, mas foi um dos reforços do Litoral para jogar o Sul-Americano. E dentro de campo, o Litoral se provou um adversário valente. Se aproveitou de um Vasco ainda meio desligado para tentar ao menos um empate, mas não conseguiu. O Vasco venceu a partida por 2-1. O resultado incomodou bastante os vascaínos, pois sabiam que era um jogo para um resultado mais elástico. De qualquer forma, a vitória na estreia foi muito bem-vinda e serviu para aliviar a ansiedade para o resto da competição. 4 dias depois, era hora de enfrentar um dos adversários mais qualificados, o Nacional do Uruguai. O Nacional vem de 2 títulos uruguaios, em 46 e 47, e liderava o campeonato de 48 até a eclosão da greve no futebol uruguaio, que impediu que a competição fosse concluída. Desse time, 4 fariam parte da seleção uruguaia campeã da Copa de 50. A partida teve uma enorme adesão e mais de 45 mil pessoas compraram ingressos para assisti-la. Para esse grande confronto, Flávio Costa voltou com Ademir entre os titulares. E dessa vez as coisas funcionaram muito bem. Aos 11 minutos do primeiro tempo, o próprio Queixada abriu o placar para o gigante. O Vasco pressionou para buscar o segundo gol, mas tomou um empate aos 25 minutos. O primeiro tempo terminou 1-1, apesar do Vasco estar melhor na partida. Para o segundo tempo, a ideia era aumentar um pouco mais o ritmo e a intensidade da partida. Depois de alguns gols perdidos, aos 23 minutos, Maneca consegue botar o Vasco novamente à frente do placar. A pressão continuou e 2 minutos depois o príncipe Danilo ampliou o placar para 3-1. Perto do fim da partida, a Friaça sacramentou a goleada vascaína. Um verdadeiro espetáculo do Expresso da Vitória que fez a plateia chilena ficar em êxtase. Além de um ataque avassalador, o time foi muito bem na parte defensiva, com Barbosa fazendo boas defesas e o trio Eli, Danilo e Jorge brilhando tanto na marcação como na construção das jogadas. A partida só não foi perfeita porque Ademir acabou se lesionando e ficou de fora do resto da competição. Perder o craque foi um golpe inesperado. Mas aquele time já tinha se provado resiliente e estava pronto para superar mais um obstáculo.
O adversário da terceira rodada era o bom time do Municipal do Peru. Liderado por Mosquera, Drago e Guzmán, chamado de os Três Gatitos, esse time ficou conhecido como a Geração de Ouro. O esquadrão esteve no top 2 durante 8 campeonatos peruanos consecutivos, um recorde nacional ainda vigente. Chegou a vencer o fortíssimo Boca Juniors, bicampeão argentino de 43 e 44. E além disso, vinha reforçado por elementos de destaque de outras equipes peruanas. Não era um adversário fácil, mas o Expresso da Vitória não estava se importando com isso. O esquadrão não tomou conhecimento dos peruanos e aplicou um 4-0, com gols de Lelé, Ismael e Friaça, que marcou 2 vezes. E foi mais uma grande atuação de Barbosa e do trio de médios Eli, Danilo e Jorge. Os quase 30 mil pagantes no estádio aplaudiram o elenco vascaíno. Na quarta rodada, o Vasco enfrentou o Emelec do Equador. E assim como todas as equipes equatorianas da década de 40, o Emelec deixava muito a desejar em relação aos rivais estrangeiros. Mas apesar disso, o time tinha seu valor, com uma linha média com Riveiros, Alvarez e Aguirre, tida por muitos como a melhor da história do clube. Esse foi o esquadrão campeão de Guayaquil em 1946, a primeira conquista da história dos elétricos, e viria a ser campeão novamente em 48. O público chileno comprou mais de 38 mil ingressos, na expectativa de ver mais um show do Vasco. Mas apesar de ter um adversário mais fraco pela frente, o Vasco teve a sua atuação mais discreta na competição. Uma vitória magra de 1-0 com gol de Ismael no início de segundo tempo, mas o resultado foi suficiente para deixar o Vasco isolado na liderança da competição, e o time passou a precisar de mais uma vitória ou 2 empates para alcançar a glória. Mas não seria nada fácil chegar no objetivo final. O Vasco enfrentaria o anfitrião Colo-Colo, que ainda sonhava com o título, e o poderoso esquadrão do River Plate. Poucos acreditavam no gigante, porque a seleção brasileira tinha fama de atuar bem durante os torneios no exterior, mas sempre acabava deixando escapar a taça no fim. Será que com o Vasco seria do mesmo jeito? O confronto contra o Colo-Colo aconteceu no dia 7 de março. Para essa partida, o público foi o maior do torneio até então, com cerca de 50 mil presentes. Mas dessa vez, praticamente todas as vozes eram contra o esquadrão cusmaltino. E o primeiro tempo foi todo do Vasco, que criou pelo menos 5 boas chances para abrir o placar, mas parou no goleiro Fernandes. E no segundo tempo, o Vasco sofreu um gol no primeiro minuto numa desatenção da defesa. No entanto, o time não sentiu o gol e foi para cima com tudo para manter o ritmo no primeiro tempo e ao menos empatar a partida. Conforme os minutos iam passando, mais tenso o jogo ficava. O Colo-Colo já havia abdicado de atacar e montou uma verdadeira muralha à frente da área. Mas o Vasco tinha um time extremamente qualificado e paciente. Sabia que uma hora ou outra iria conseguir o espaço para marcar o gol de empate. E aos 22 minutos, ele fez boa jogada pelo meio e tocou na direita para Djalma. O ponteiro fez um cruzamento perfeito para Friaça, de cabeça e empatar a partida, 1-1. Esse resultado já aliviava bastante a situação do gigante, mas uma vitória já poderia garantir o título com uma rodada de antecedência. Depois do gol vascaíno, o time chileno passou a atacar mais, mas parou em Barbosa. Do outro lado, o Vasco criou chances ainda melhores, mas não conseguiu virar a partida. Apesar de um pouco frustrante, o resultado mantinha o Vasco em primeiro lugar, e com a vantagem de empatar a partida final. Quis o destino que Vasco e River Plate fizessem uma espécie de final antecipado. Se o Vasco empatasse, faturava o torneio. Se o River Plate ganhasse, ficaria a 1 ponto do Vasco, e com uma partida ainda para ser disputada. O time argentino tinha fama em toda a América do Sul. La Máquina do River Plate havia vencido 4 campeonatos argentinos na década e mais 3 Copas Aldão, uma competição disputada entre campeões argentinos e campeões uruguaios. Era um verdadeiro esquadrão, que também era a base da Argentina tricampeã sul-americana em 45, 46 e 47. Jogadores como Lostal, Munhoz, Moreno e Labruna faziam medo para qualquer defesa. Porém, o time passou por uma derrota inesperada na terceira rodada. O Nacional do Uruguai venceu os argentinos por 3-0, colocando o time em estado de alerta. Foi então que o treinador José Maria Minella lançou o jovem Alfredo Di Stéfano pela primeira vez no torneio. O resultado disso, Di Stéfano marcou 3 gols contra o Litoral da Bolívia na goleada de 5-1. A máquina estava de volta a pleno vapor.
Os argentinos renovaram suas forças para enfrentar os brasileiros. E além disso, eles tinham motivação de sobra para impedir o título vascaíno. A rivalidade entre Brasil e Argentina estava maior do que nunca. O Brasil reclamou muito do título sul-americano da Argentina em 46, que teria sido roubado e por isso boicotou a competição em 47. Os argentinos se autoproclamavam os melhores do continente e, por questão de honra, precisavam impedir o clube brasileiro de vencer o Torneio dos Campeões. Na noite anterior ao jogo, a rede carioca de rádio fez uma programação completa sobre a grande decisão. Cantores, radialistas e até dirigentes de outros clubes, incluindo um diretor do Flamengo, participaram do momento para encorajar os jogadores vascaínos. Nunca uma equipe brasileira esteve tão perto de um título internacional no exterior. O Vasco levava mais do que a Cruz de Malta no peito, levava também o orgulho do futebol nacional. O Estádio Nacional de Santiago se entupiu de gente para ver os brasileiros e argentinos duelando. 52 mil pagantes para o maior confronto de clubes do mundo até ali. O River Plate foi para o jogo com a seguinte escalação. O Vasco foi a campo com Barbosa, Augusto e Wilson, Eli, Danilo e Jorge, Djalma, Maneca, Friaça, Ismael e Chico. O primeiro tempo foi muito truncado. O River deu 2 finalizações perigosas com a Bruna, mas Barbosa defendeu as 2. E a torcida chilena vibrava com o goleiro vascaíno. Apesar disso, o Vasco foi mais perigoso que o River, com Danilo e Eli ditando o ritmo do expresso e Chico participando muito lá na frente. Mas a pontaria do time não estava boa. Para o segundo tempo, o River veio com uma modificação. Colocou o ídolo veterano do clube Munhoz no lugar de Reyes, para tentar dar uma nova motivação ao ataque milionário. Mas quem voltou com tudo foi o Vasco. No intervalo de 6 minutos, Chico, Maneca e Friaça finalizaram com muito perigo. O centroavante inclusive acertou o travessão. 3 minutos depois, o jovem zagueiro Wilson também chutou de longe, mas não acertou o gol argentino. O Vasco atacava sem medo de sofrer lá atrás. Mas o River não se acuou e começou a contra-atacar. O jogo ficou muito animado, com chegada dos dois lados. Até que numa dividida com a Bruna, o Wilson se machucou e teve que ser substituído. O ídolo argentino Raffanelli entrou então na zaga vascaína. Muito se especula que ele não foi titular nessa partida por ser argentino e ter alguma relação sentimental com o River, mas isso nunca foi confirmado. O fato é que Raffanelli entrou jogando muito, mantendo toda a segurança defensiva do time. E lá na frente o Vasco continuava dando dor de cabeça para o goleiro Grisetti. Chico recebeu na área e fuzilou. Dessa vez a pontaria foi certeira, sem chances para o goleiro. Mas o Vasco acabou encontrando mais um adversário no jogo, a arbitragem. O juiz uruguai cedeu à pressão dos jogadores argentinos e anulou o gol, gerando muitas reclamações em todo o estádio. O jogo ficou mais tenso depois do gol anulado. E 4 minutos depois, Mendes e Chico foram expulsos por trocarem socos em campo. Mas o Vasco foi para cima. Na reta final do jogo, Friaça recebeu um pisão na área adversária, mas o juiz ignorou o lance. Logo depois, Djalma finalizou bem 2 vezes, e Grisetti salvou mais uma vez o River Plate. Nos acréscimos, Flávio Costa colocou Dimas e o ídolo Lelé em campo, 2 jogadores ofensivos para o time manter a postura. O River Plate tentou reagir com Di Stéfano chutando de fora da área, mas não conseguiu vazar o gol vascaíno, abençoado por Barbosa. E aos 52 minutos do segundo tempo, o árbitro apitou o final do jogo. O Vasco da Gama se sagrou o primeiro campeão continental da história do futebol, graças ao seu maior esquadrão. Um título merecido ao melhor estilo do Expresso, sem perder nenhuma partida. Não houve contestação. O melhor time que já havia pisado no Chile estava ali, e era o Vasco. O Vasco foi campeão com 4 vitórias e 2 empates em 6 jogos. Fez 12 gols e sofreu apenas 3. Os destaques individuais foram Barbosa, Eli e Friaça. E nos dias seguintes, o título vascaíno ocupou os noticiários. O Globo Esportivo declarou: o Vasco sagrou-se campeão invicto dos campeões sul-americanos. O Jornal dos Esportes colocou a seguinte frase: trazem os vencedores do torneio sul-americano um título até agora inalcançado. Em São Paulo, os jornais também destacaram o feito. A Folha de São Paulo afirmou: o Vasco se sagrou campeão sul-americano de futebol.
enquanto que o mundo esportivo se rendeu completamente e vibrou dizendo que o título vascaíno era um marco de uma nova era. Outros estados também repercutiram. O Diário de Pernambuco chamou o Vasco de campeão dos campeões, mesmo termo usado no Jornal do Dia do Rio Grande do Sul, pelo Diário de São Luís do Maranhão e pelo jornal O Momento da Bahia. O Diário de Natal do Rio Grande do Norte saudou os vascaínos dizendo que em todos os recantos do Brasil ecoou o feito do Vasco. Em Minas, o diário O Triângulo Mineiro falou que o Vasco venceu com a majestade que o personifica e que se tornou o maior de todos os campeões. Os rivais também cumprimentaram o Vasco e comemoraram o título. O presidente do Botafogo, Carlito Rocha, disse que o Vasco obteve a maior vitória do futebol brasileiro, enquanto Orsini Coriolano, presidente do Flamengo, disse que foi um brilhante feito não só do Vasco, mas do futebol brasileiro. E a repercussão não parou por aí. A revista Estádio, do Chile, país que sediou o torneio, afirmou que a máquina foi o Vasco, em uma clara referência à superioridade vascaína em relação ao esquadrão do River Plate. O jornal argentino El Litoral de Santa Fé disse que o Vasco soube anular os atacantes do River e que ganhou o título sem nenhuma objeção, pois foi o time mais regular do torneio. Em Portugal, a revista Estádio oferece uma página inteira ao título vascaíno com o termo campeão dos campeões. O Marca de Madrid também descreve dessa forma o título vascaíno. O Torneio dos Campeões de 1948 foi acompanhado de perto também pela imprensa francesa. O jornalista Jacques Ferrand gostou tanto da competição que levou a ideia para a Europa. 7 anos depois, era inaugurada a Copa dos Campeões da Europa, e Ferrand foi um dos idealizadores da competição. Esse era o tamanho do torneio. Os jogadores do Vasco foram recepcionados por mais de 200 mil pessoas quando chegaram à cidade do Rio de Janeiro. Cerca de 10% da população carioca estava nas ruas comemorando. Torcedores de todas as equipes foram recepcionar o time que colocou o futebol brasileiro no topo da América do Sul. O Expresso da Vitória não cansava de fazer história. E ainda tinha muito para acontecer. No próximo episódio, você conhecerá mais sobre o que para muitos foi a melhor versão do Expresso da Vitória, o Esquadrão de 1949. Bom, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta e compartilha. Isso ajuda demais o nosso trabalho. Se você quiser ajudar financeiramente a Estúdio Vasco, a chave Pix está aí na tela. E segue a gente nas redes sociais para ficar ainda mais por dentro da grandiosa história do Vasco da Gama. Um abraço e saudações vascaínas.